Página 130. Os reinos da bicharada: céu, terra e água. Os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está, e que ninguém nunca soube definir, nem divulgar o porquê de assim serem como são, e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem por que musas vivem, como esse solitário mundo no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo, e por isso esse mundo é de sofrimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três: sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres. E desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as 7 partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto desses 7 reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nessa faina de aventureiros, como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é uma fonte de perdidos e um inferno singular. E por isso ninguém nunca apurou, nem podia apurar, porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E agora, eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo, de todos e de tudo, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses que, ao invés de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, a aparência também, e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí, nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos, e cada vez mais sofrimentos. E eu, o racional superior, com esta escrituração,
levando a todos à libertação do jugo amargo por meio da imunização racional. Agora, pergunta o infante: o que é isso? O que é imunização racional? Como é? Como não é? Leia do princípio ao fim e saberá tudo, tintim por tintim. E assim, aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu. Página 132. A astrologia, a imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar. E o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes, que tem seus signos e seus planetas de grandes influências. Por isso, brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas. E por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas, sem terem sossego algum. Pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam. Como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes as têm em seus signos e seus planetas. A influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram, noutros tempos, castelos de ouro e de mármore. Castelos estes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas. Mas não há, ainda hoje, quem não aprecie o passado da velha Arábia, com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos. E com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e de signo.
Esse estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente dessa forma tudo o que precisava. Os sábios provavam então a cada pessoa o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria se passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, essa ciência que imperava outrora para guiar todos foi ficando para um canto, e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este, e com o tempo, os viventes criaram o novo alfabeto, que usam até hoje e que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda como é, como não é e como tem que ser. Esse é que é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia da sua morte. O progresso e o modo de se entenderem eram completamente diferentes. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu signo ou pelo seu planeta, e sim os que são governados por uma outra parte diferente deste vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos. E o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regularem outrora, não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos. Era mais adiantado que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo não havia Deus na terra. O Deus era o sol e a deusa era a lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de signos, porque está subjugada à parte superior, e os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo, as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que viam nos astros.
iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra; Saturno, outra letra; Vênus, outra letra. E a cada planeta, uma letra. E a cada signo, um número. Completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse, que inventaram e adotaram até hoje, porque, com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas das outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabiam com quem estavam falando, que idade tinha, e o que estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver. Pois todos se conheciam e conheciam uns aos outros. Esse alfabeto, com o tempo, veio caindo e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam. E começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada é como estão vendo aí no universo. Esse alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender, e eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isso é para verem como foi a evolução do mundo, quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasceu no Brasil a imunização racional para as novas gerações que, quando chegarem aí, nesse mundo, adotarão, por ser ela uma compreensão só, e por serem todos, por um e um por todos. E quem é este um? É o racional superior. Tudo isso é para chegarem à conclusão de que a vida é boa. E não é só o mal que impera, o bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem, por terem em si o bem, administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros, com sua vida e com sua força, estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce, e esse ou aquele planeta está com a sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é de Aquário, menos ainda.
e assim sucessivamente. O que é o signo? Signo é a pedra ou o metal que o planeta adota e aonde tem toda a influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso, cada pedra com o seu planeta, cada metal com o seu planeta, e assim os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo, pois até para se fazer uma plantação é preciso escolher o planeta que, muitas vezes, o vivente pensa que traz chuva, planta, e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes, a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sobre as influências de planetas bons, havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os outros. Muitos chegavam a matar os filhos quando estes nasciam sobre as influências de planetas ruins. Por descuido nas suas relações, outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que imperava até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados e de sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar, e tudo cada vez piorando. Hoje, olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos, todos esses pontinhos, e nada sabem decifrar. Tudo isso tem os seus dizeres, e os viventes não sabem decifrá-los. Então, com o saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim, por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos. Saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver.
Mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam. E em vez de ensinarem o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deviam morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, a quem o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos, queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades, de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência e outro alfabeto para que, por meio deles, pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos, que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então, não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto para as suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar, por isso ou por aquilo. Teria que permanecer no mesmo lugar. Mas, como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro, que não tinha muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade e errava completamente. Eis porque as novas gerações desse tempo viviam modificando tudo, e os que hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido às vontades e aos caprichos inconfessáveis, à ganância, à inveja e ao ciúme. E por isso que vivem aí no mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre e não sabendo coisa alguma, com o mapa nas palmas das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria e a tristeza, enfim, tudo que o vivente precisa saber para viver direito. É a tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno. Todos querem ser grandes. Ninguém se conforma em ser pobre. Todos querem ser ricos. Ninguém se conforma em estar por baixo. Todos querem estar de cima,
por causa de seus caprichos, sem saberem que estão com o mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória que terão que passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos seres ruins nesse mundo, pois ela deu o mapa da vida, com os números e a gramática, perfeitos, para que se guiassem por eles e vivessem bem, mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto, de acordo com suas conveniências. Está provado que se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje, ainda muitos estudam um mapa astrológico e fazem até fortuna, anunciando a qualquer um o passado, o presente e o futuro. Muitos certos pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse, com que já se acostumaram e que nada vale. Razão porque, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres nas palmas das mãos, onde o vivente, estudando apenas metade, já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem e do direito. Querem é saber do torto. Como todos vivem no mundo deixando o direito para viverem errado. Eis a razão da tortura ser tanta, que o sofrimento da vida, em certas horas, se torna irresistível, ao ponto de alguns procurarem pôr termo à vida. O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza, é que deveria governar. E então, o vivente saberia, pela leitura nas palmas das mãos, qual seria a sua passagem na vida. Quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo? Quem seria o seu substituto? Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem. Pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam. E assim, na ânsia de governar, foram procurando recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram então esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo, e daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes, na família de um remediado, nascia um filho com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou que ainda ia governar. Os ricos tinham seus filhos que, por muitas vezes, não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam. Não se conformavam, eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é, para verem que,
desde o princípio do mundo, nunca quiseram saber do direito, e sim do torto, e por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos, para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente, ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus, e mesmo na Arábia, ainda se faz uso desse alfabeto. Imaginem quantas fases se passaram até o tempo atual, quando vamos passar para outra fase superior a todas, e que é a imunização racional. O conhecimento que agora estou dando, eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, do porquê de tudo, com todas as bases sólidas sobre tudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação, sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram, na planície racional. O mundo vem há muito com suas modificações, e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior. Chegando inesperadamente, agora, uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é imunização racional, mas vão conhecer agora, por meio desta escrituração, universo em desencanto. Então, aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo e o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no espiritismo não está a verdade. Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada, por meio do espiritismo, todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o espiritismo, por ser uma base negativa, onde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam, porque embora tenha uma parte de verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o espiritismo teria derrotado todas as filosofias, todas as superfilosofias e todas as ciências filosóficas, pois já de muitos séculos que o espiritismo vem em evolução. Não é que no espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade. Nele encontra-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele não consolida a aflição dos aflitos, que o procuram para as soluções de seus casos. O que professam o espiritismo, os espíritas, são uns aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam a uma conclusão e nunca chegando a coisa alguma,
como nunca poderão chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o Espiritismo, seja lá de que espécie for, e já frequentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do Espiritismo, pensando melhor e dizendo, abre aspas, isto é uma parte que está em experiências. Eu vou experimentar e se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Fecha aspas. Então, o vivente, não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo. Umas dão e outras não. Por isso, diz a ciência que todo vivente tem espírito. Mas qual é o espírito? A ciência diz que os viventes têm espírito, porque todos eles vivem de experiências, na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece. A imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez, e muitos, por não a conhecerem, interpretam-na de acordo com o conhecimento que têm do Espiritismo e dizem, abre aspas, isto é espiritismo racional, fecha aspas. No entanto, eu vos digo, espiritismo racional é uma coisa e imunização racional é outra, muito diferente. O espiritismo racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos, que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência, e então o vivente, para conhecer o que é espiritismo racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas, que chamam de espiritismo racional, como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro. Para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora eu pergunto, qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos. Mas como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o nome de racional. Espiritismo racional. Não confundam imunização racional com espiritismo racional. Ninguém no mundo conhece a imunização racional. Conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional da mesma forma que pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é a verdade, mas para que provassem e comprovassem tudo isso, era necessário que de fato aí estivesse essa verdade. No entanto,
o espiritismo racional, tudo fica sempre misteriosamente. Conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional, que quer dizer pureza? Em lugar nenhum, pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito, sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional, porque não regula, obedece sim às conveniências e aos interesses de quem o pratica. Então, cada meio que se procura, esse espiritismo racional é praticado de uma forma ou de um jeito. Sempre diferente uns dos outros no modo de trabalhar. Onde está a exatidão da palavra racional? Como é que chamam de racional a uma ciência que nada apresenta de verdade? Apresentam este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional, como coisa que soubessem o que estão pensando e dando opiniões contrárias. Nesta obra, trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas essas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra Universo em Desencanto vão encontrar toda a verdade das verdades, contada tintim por tintim. Isto é somente para acordar os confusos, que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas, para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim, futuramente, imperará no universo a imunização racional. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas e brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. No tempo em que viviam com o alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia o espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram e a natureza também revoltou-se, por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela, começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nas como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou arte diabólica que, na ocasião,
tomava conta da pessoa e fazia com ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não havia necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o Espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros, que têm influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir, e só exercem a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou, quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela, para seguirem aquele que inventaram para dar expansão às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza. E esta abriu aí na terra a porta que deu entrada aos seres dos astros, que aí estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes.